e 8 fala assim: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhe conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Amém? Então, não contribuam com relutância por obrigação, mas sim com alegria. Com alegria. O seu coração tem que ter prazer em ofertar e dizimar. O seu coração tem que ser colocado junto com a sua oferta no gasofilácio. Nós sempre falamos aqui que o gasofilácio é o exame do coração. Ele examina seu coração. Como está o seu coração diante daquilo que Deus tem te dado. Estamos passando um tempo de dificuldade, inflação, né? Eu que sou da época dos mais de 40 anos, sei o que é inflação, não quero ela de volta, é um dragão que eu quero matar todo dia, porque eu não quero ver isso acontecendo de novo no nosso país, porque vivemos dias muito difíceis com inflação alta, muito difíceis mesmo. Eu brinco com os irmãos que quando eu me casei, eu ganhei um fogão de presente do meu padrinho, eu não conseguia falar o preço do fogão. Era R$11.500 o fogão, de manhã. De tarde ele era 11.600. No outro dia era 11.700. Na outra tarde era 11.900. Era assim, irmãos. Aumentava o preço do fogão 2 vezes por dia. Só quem viveu isso sabe o que é isso, porque não dá nem para acreditar. Fora que eram 11 mil e eu ganhava milhões, né? Minha carteira tem lá 1 milhão de cruzeiro. Não sei qual que era a moeda na época. Já ganhei 1 milhão, irmãos. Já ganhei esse dinheiro. E assim, era uma loucura, uma loucura, uma loucura. Só quem viveu naquela época sabe o terror que era isso. O feijão custava uma coisa de manhã, de noite custava outra. Então nós não queremos isso para o nosso país mais, amém? Não queremos. Então você deve orar para que esse dragão da inflação desapareça da nossa nação mais uma vez. Mas estamos vivendo tempos difíceis. Se você for olhar para isso, você começa a ter medo. Ter medo. Ter medo. A gente que já passou fica com medo mesmo. Mas a nossa posição diante de Deus é continuar sendo ofertante, continuar sendo dizimista e fazer isso com alegria. Sabendo que o nosso Deus, irmãos, nos guarda. Então olha só, essa época é tão difícil. E agora eu olho para trás, não quero nada igual. Mas também passei, irmãos, sobrevivi. Eu nem me lembro o que eu fiz com o padrinho. Acho que eu peguei, nem me lembro como é que o padrinho me deu o fogão. Falei o valor lá para ele. Valor adiantado, já que ele ia demorar uns dias para me dar o fogão. mas está me entendendo? Passamos, sobrevivemos, não morremos de fome, sobrevivemos a isso, vivemos dias melhores, vivemos dias em que o dólar era R$1, irmãos, pena que eu não tinha dinheiro naquela época, porque aquela época foi boa, quando o dólar era R$1, só que eu não tinha dólar, eu não ia viajar para o exterior, então não me beneficiei disso. Mas passamos, sobrevivemos, eu olho para trás e vejo que Deus cuidou das nossas vidas. Então eu olho para o futuro, não quero esse futuro para mim, mas eu também sei que o meu futuro está garantido em Deus. Então eu não me entristeço, eu não me apavoro, eu me lembro e falo: Deus, como o Senhor já garantiu meu futuro antes, continue garantindo meu futuro. Por isso eu semeio, porque eu estou colhendo o que eu semeei, irmãos. Não dá para colher o que eu semeei hoje. O que eu semeei hoje eu não vou colher hoje. Não sei se você sabe disso, mas não dá para colher o que você semeou hoje. O que você semeia hoje é para o futuro. A semente carrega um futuro, é lá na frente. Eu estou colhendo agora o que eu semeei no passado. Então, eu e você precisamos entender essa questão da semeadura e da colheita. Não é para agora. Mas meus filhos já estão colhendo o que eu já semeei antes. Então eu preciso continuar semeando. Então a semeadura tem que acontecer o tempo todo. Eu não posso me esquecer disso. O tempo todo eu devo semear. E semear com alegria. Meu coração não pode estar entristecido. Eu não posso ter tristeza ao trazer oferta e dízimo. A minha neta Marge, vocês sabem que ela faz os envelopes, né, de oferta todo dia. E ela fica: vó, posso fazer Pix? Vai lá, Marge, faz o Pix. Agora ela ganhou um cartão que está no nome da minha filha, mas agora ela tem senha. E ela virou para mim e falou assim: eu não preciso mais de você, vó. De verdade, irmãos.
Magoei. Agora eu tenho que eu fazer o meu envelope de oferta agora, porque ela não vai mais fazer por nós. Eu mesmo vou fazer hoje, vó. Mas onde você já usou? Minha mãe deixou eu usar hoje de novo o cartão para fazer minha oferta. Pode isso, irmão. Mas eu queria que você olhasse a alegria dela em ter um cartão para trazer na igreja e passar na maquininha para dar o dízimo e a oferta dela. Vocês não têm noção da alegria e do prazer dela. Ela já tem prazer sempre de preencher o envelope. Mas agora que ela tem um cartão para passar na maquininha sozinha, nossa, tá radiante demais. Que você entenda isso, que o seu coração tenha essa alegria de trazer como uma criança. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ser como criança. É uma coisa tão simples que para mim e para você, adulto, pode parecer bobo. Mas Deus, quando fala que nós devemos ser como crianças, é que nosso coração deve transbordar nas pequenas coisas. Por isso que eles são felizes, queridos. Eles transbordam nas pequenas coisas. Eu e você ficamos só querendo transbordar nas grandes conquistas. Aí só quando tiver o carro zero, só quando tiver a casa. Não transborde de alegria com o café da manhã. Não transborde de alegria com o seu almoço. Não transborde de alegria com uma pequena conquista. Eu e você temos que aprender com as crianças. Transbordar de alegria com todas as pequenas conquistas. É isso que Deus espera de mim e de você, quando Ele fala que devemos ser como crianças. Então eu queria que você saísse do seu lugar com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Trazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua semente que carrega esse futuro maravilhoso. Amém? Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Deus te devolverá. Um grande mentira sacudida e transbordante. Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Tem amor, tem fé. Como o Senhor Ele dava a você. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. Deus te devolverá. Cuida de mentira sacudida e transbordante. Deus te devolverá. Então dê ao Senhor de coração. Não segure e nem retenha. Quando você der a Deus, Ele te abençoará. Deus te devolverá. Um grande mentira sacudida e transbordante. Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Nesse tempo de crise, nós veremos os teus filhos prosperarem, veremos, Senhor, o celeiro deles estarem fartos. Não vai haver falta, mas sim abundância. Teremos para compartilhar, teremos para dividir. Nós cremos nisso, Pai, e profetizamos sobre a vida dos teus filhos. Que em amor, em graça e alegria eles possam contribuir. Que essas portas estão abertas porque homens e mulheres de fé continuaram, Senhor, continuaram contribuindo em meio à pandemia, em meio à crise. Nós os abençoamos, ó Pai, com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, ó Pai. Em nome de Jesus, aquele que precisa de emprego, Senhor, que essa semana seja uma semana de bênçãos, ó Deus, que ele possa encontrar um emprego, Senhor. Aquele que precisa de clientes, ó Pai, que essa semana seja uma semana sobrenatural, Senhor, que venham de norte, sul, de leste, oeste, os clientes que os teus filhos precisam, aquilo que eles precisam, Senhor. Em nome de Jesus, eles possam receber essa semana. Obrigado, Senhor, por cada homem, cada mulher que tem nos ajudado a sustentar os missionários esta semana. Nós sabemos que isso é uma semente que está sendo lançada, Senhor, uma semente lançada às nações. Isso tem um grande valor. Nós te agradecemos pela oportunidade de recebê-los, te
Te agradecemos pela oportunidade de abençoá-los, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos incluiu nessa rota, Senhor, de bênçãos. É uma rota de bênçãos e o Senhor nos incluiu nela. E eu sei que o Senhor nos incluiu porque o Senhor entendeu que temos um coração abençoador. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado que todos os teus filhos que têm abençoado, Senhor, os missionários sejam ricamente abençoados. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Deus de riqueza. Ele tem todo o poder, toda a glória seja dada a Ele. Onde estão as crianças até 9 anos? Estão aparecendo, aos pouquinhos, mas elas estão aparecendo. Cadê as crianças? Glória a Deus. Vamos orar por eles. Pai, nós te agradecemos por cada criança. Eles estão aqui, Senhor, para receber a Tua palavra, para ouvir a Tua palavra, que elas sejam guardadas no coração. Nós oramos agora, Senhor, que a mente deles, ó Deus, seja cativa agora para a Tua palavra, Senhor. Que eles possam ter atenção na Tua palavra. Abençoamos os professores, ó Pai, que com sabedoria possam dirigir essas crianças. E que em sabedoria, Senhor, eles possam aprender a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque as crianças, ó Pai, estão aqui para mostrar que essa igreja tem frutificado e ela tem uma geração que estará continuamente aqui, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém, amém. E aí, Samuel? Parou de chorar, Samuel? Hoje tem juniores, os juniores não vieram aqui? Onde estão os juniores? Onde eles vão? Com o Anderson. Só tem uma junior para me orar? Cadê? Vai lá, pode ir, amor. Vai lá. Tá abençoada. Tá abençoada. Vai lá com o Anderson. O bispo foi pregar e levou o junior Nicolas aí, ó, companheiro dele hoje. Por isso que ele não está aqui. O bispo foi pregar numa igreja. Irmãos, vocês sabem que eu sou péssima. O bispo falou o nome da igreja, tá bom? Mas eu esqueci. Ah, lembrei. Do pastor Zé Carlos, um amigo nosso, é aniversário dele. Ele foi pregar no aniversário do pastor lá na Zona Leste. Então nós estamos aqui hoje. De manhã nós já tivemos os nossos missionários. Foi uma bênção. A gente descobriu que sabe cantar inglês. Irmãos, nós somos ótimos. Ótimos! Vem cá, amigo. Somos ótimos. A gente... E vai o som. E faz o som das frases. E vai indo, ó. Ficou lindo aqui. Fazendo o finalzinho das frases ficava ótimo. Não fazia o meio, mas o final dava certinho, irmão, certinho. O apóstolo Paulinho sai daqui achando que eu sei falar inglês. Mas foi um tempo maravilhoso. E uma das coisas que o Zandri falou foi que como é bom a gente ver, né, cantando em várias línguas. Eles cantaram canções que nós conhecemos e nós adoramos a Deus juntos. E cantamos em português, e cantamos em inglês, e adoramos a Deus. O Espírito Santo encheu este lugar. Porque somos o corpo de Cristo. Cantamos até em espanhol hoje também. Cantamos em espanhol também. Porque, como ele disse aqui, interessante, Deus fala todas as línguas. Você pode cantar na língua que você quiser aí no seu banco, que Deus está ouvindo a sua adoração, né? Então, foi um tempo maravilhoso e a gente tem aprendido com eles. E é maravilhoso ver o corpo de Cristo. Um dia eu estava cantando, ensaiando uma canção aqui no louvor, e eu gosto de saber a raiz. Eu sou essa pessoa que tem curiosidade, gosto de ver o cantor. E eu fui procurar quem tinha feito a canção e vi ela ministrando em um lugar. Era uma mocinha. E ela estava ministrando na Austrália. Eu acho que é aquela canção... Como é que é aquela canção? Com Garras de Leão, esqueci o nome. Esqueci o nome dela. E ela cantava, e aí foi um mover, essa canção é muito de mover, né? E aí mostrou assim o mover, irmãos. Eu olhei e falei, meu Deus, é igual a minha igreja. Eu olhei e falei assim, mas é igualzinho a minha igreja. Aí o Espírito Santo, então, né, eu tô lá, igual eu tô na sua igreja. É tudo a mesma coisa mesmo. Tava unção, caiu uma unção naquele lugar. E elas estavam lá ministrando, e aquela unção caindo, e eu vendo a gente aqui fazendo igualzinho. E o Espírito Santo, então, eu tô lá, tô aqui, é tudo igual.
E aí você percebe o corpo de Cristo, como é maravilhoso. Quando nós subimos aos céus, todos juntos, falando a língua dos anjos, essa língua poderosa que nós já nascemos, já estamos conectados em Deus, como a pastora Isa falou aqui, a gente já sabe, já aprendeu, já viemos do céu com ela. E vamos voltar para lá, conectados. É um tempo maravilhoso e como eu orei aqui, foi uma rota do Espírito Santo para nos abençoar. Quando nós abençoamos outras pessoas, é uma oportunidade que Deus está nos dando de sermos abençoados. Quando alguém bater na sua porta, quando alguém pedir alguma coisa para você, não importa, querido, o que ele vai fazer com aquilo. Não se apegue a essa situação, tá bom? Se você tiver, abençoe. Porque sempre há uma forma que Deus tem de abençoar você. Eu que sou abençoado quando dou, eu que sou abençoado quando oferto, sou eu quem vou ser abençoado. Então Deus cria situações, Deus criou essa situação, uma rota para eles estarem aqui conosco durante 15 dias, para que eu e você pudéssemos ser ofertantes e abençoá-los. Então, lá na frente vamos colher esse benefício, amém? Estamos na nossa caminhada de 60 dias. Quem está lendo aí o livro de Atos? Glória a Deus. Se você não está na nossa caminhada bíblica, nos procure. Nós temos um link. Estamos todos fazendo leitura juntos, né? Algumas pessoas às vezes não colocam. Marque lá quando você leu, tá bom? Vai marcando lá para não se perder. Algumas pessoas falam para mim: bispo, eu estou atrasada. Não tem problema. Vamos, rapidinho a gente coloca em ordem. Não desista. O importante é não desistir. Essa semana eu vou falar com as líderes de célula, vamos fazer um apanhado. Vamos catar cada discípulo. Você está conseguindo fazer? Você está tendo alguma dificuldade? Tem a opção de ouvir. Você pode ler e ouvir junto. Mas pare para fazer, né? 20 minutinhos você consegue fazer a leitura bíblica. E como nós temos essa caminhada, nós então estamos pregando sobre os assuntos que estamos lendo. E hoje eu queria falar de Cornélio. Atos 10. Nós vamos ler bastante, são 48 versículos que tem nesse capítulo. E toda a história de Cornélio. E como Deus moveu os céus para abençoá-lo. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Fala assim para ele com voz de profeta. Deus deseja mover os céus para te abençoar. Agora fale mais uma coisa. Talvez você seja a pessoa que será usada para abençoar outra pessoa. Amém? Porque você pode ser o abençoado, mas você pode ser também a pessoa usada para abençoar outra pessoa. Nesse caso, Pedro foi usado para abençoar Cornélio. Mas tudo porque Cornélio era um homem justo e piedoso. Vamos ler Atos? Vamos ler Atos 10. Vamos ler primeiro até o versículo. Pior que eu não tenho o versículo aqui, mas vamos lendo. Antes da visão de Pedro. Vamos lá. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e eles eram o quê? Vocês estão acordados aí, irmãos? Amém. Mas no frio a gente fica até com a vozinha fraca, né? Oh, Jesus. Vamos lá. Religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Opa, diga aí seu nome. Olha, volta lá para mim. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Você já pensou uma coisa dessa? Uau! Se aproximou um anjo e dizia: Ele, olha o seu nome aí. Atemorizado, que você ia ficar também, eu também. Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor?
o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Preste atenção. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, 2 Simão, é difícil, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. Ele não chamou qualquer pessoa. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, quando eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Pode parar aqui. Então, esse começo do livro, do capítulo 10, fala de Cornélio. Quem era Cornélio então? Um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. E ele fazia, a Bíblia fala aqui, em qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio não era qualquer pessoa, mas ele não conhecia Jesus. Cornélio era um homem temente a Deus, mas ele não tinha conhecimento do Messias. Mas ele agradava a Deus. Deus ouviu as orações de Cornélio e começou a mover no sobrenatural para atender a Cornélio. Cornélio servia a Deus, mas não conhecia Jesus, então ele precisava ser apresentado para Jesus. Então eu digo que essa passagem demonstra, queridos, que quando as pessoas procuram a Deus de forma genuína, Deus as direciona para o lugar correto. Você conhece alguém que você fala assim: ai, mas ele é tão bom, mas só falta conhecer Jesus? Você já falou isso, né? A gente fala essas coisas. Ele é tão bom, mas só falta conhecer Jesus. Mas eu vou dizer para vocês, se ele fosse tão bom, ele já tinha conhecido Jesus. Porque um homem bom, uma mulher temente a Deus, que tem um coração genuíno, Deus se move para se apresentar para ele. Essa é a verdade. Deus faz um reboliço, porque ele entende ver um coração. Então nós somos pessoas que devemos nosso trabalho como igreja evangelizar, anunciar Jesus, trabalhar para que as outras pessoas que não conhecem Jesus conheçam. Mas tem algumas que são tão tementes a Deus que Deus movimenta as coisas para chegar perto dela. Então, quando chegarmos no céu, a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 5,10 que nós vamos todos nos apresentar diante de Deus e cada um vai receber de acordo com a sua retribuição pelas suas obras praticadas, boas ou más. É isso que vai acontecer. Todos vamos comparecer diante de Deus, diante do tribunal de Cristo, e a fim de cada um receber, né, de acordo com aquilo que fez, bem ou mal. Então, quando chegar aqui, a chegar diante de Deus, alguns vão falar assim: mas eu nunca ouvi, mas eu não tive oportunidade. Mas a Bíblia é clara, todos terão oportunidade. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar que não teve. Mas aqueles que estão escondidos, existem as teorias, temos muitas teorias teológicas de como as pessoas serão julgadas. Mas todos nós nascemos com uma coisa que se chama consciência, que Deus colocou dentro de nós, do bem e do mal. Um bebê tem consciência do bem e do mal, tanto que ele apronta com o pai e com a mãe. Quando ele chora e quer fazer manha, ele sabe que está chorando. Como é que ele aprendeu isso? Estava dentro dele já, ele sei, já estou sabendo como lidar com essa situação. Como assim? Nós temos uma consciência do bem e do mal que nós já nascemos com ela. Uma criança que às vezes nem foi ensinado o que é o bem e o mal, mas parece que ela já sabe distinguir entre o bem e o mal da nossa natureza. Então as pessoas serão julgadas. Algumas que não tiverem oportunidade, existem várias correntes teológicas de várias situações, serão julgadas pela consciência do bem e do mal. Então ninguém vai poder dizer: eu não tive oportunidade. E quando a pessoa é temente a Deus, ela procura genuinamente a Deus, mas está no lugar errado, Deus se movimenta. Pelo menos tenho 2 exemplos assim práticos disso. Existe a história de um muçulmano, Mohamed,
um homem que estava estudando a Bíblia, porque ele tinha certeza que o islamismo era o caminho certo. Ele tinha certeza que Maomé era que ele devia seguir e o Deus de Maomé. Ele tinha tanta certeza que ele decidiu estudar a Bíblia para converter os cristãos. Ele foi lá, falou: vou estudar a Bíblia para converter os cristãos ao islamismo, porque o islamismo é o caminho certo. E quando ele começou a ler a Bíblia, o que aconteceu com ele? Ele se converteu, sozinho, lendo a Bíblia. Por quê? É a prova de que ele tinha um coração genuíno. Ele realmente estava no islamismo, porque ele acreditava que estava servindo a Deus. Ele tinha um coração genuíno, e Deus foi lá e se mostrou para ele através do Evangelho. Ele se converteu sozinho, lendo o Evangelho, para converter os cristãos ao islamismo. Pensou numa situação dessa? Ele se converteu, chegou no pai dele e falou: pai, não dá para eu brigar com os cristãos, porque Yahvé quem é Deus. Desse jeito ele chegou, e aí imagina a bagunça, a família abandonou, e aí se tornou alguém que perseguido pelo islamismo. Mas o que? Ele se converteu, ele tinha um coração genuíno. O nosso próprio pastor César Castellanos. O pastor César começou a ler a Bíblia para defender-se de um ateu. Mas ele tinha um coração genuíno. Tão genuíno que sozinho, lendo a Bíblia, ele também se converteu. Sozinho ele teve encontro com Jesus através da palavra de Deus. Porque é um coração genuíno. Então, quando nós temos esse coração genuíno, esse era Cornélio, esse homem de coração genuíno, temente a Deus. E Deus moveu os céus para encontrá-lo. E de uma maneira sobrenatural, Deus começou a se manifestar na vida de Cornélio. Olha só. E naquele momento, Cornélio teve uma visão. E ele viu uma oportunidade. E não viu obstáculos. Presta atenção. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Essa semana, veja as oportunidades e não os obstáculos. Fala mais com cara de força. Irmãos, fala para ele: irmão, irmã, essa semana, veja as oportunidades e não os obstáculos. Por favor, chegou o inverno, vai ser frio todas as manhãs, você vai ter que acordar cedo desse jeito mesmo, porque é o inverno. Não veja os obstáculos. Veja, o Cornélio foi movido, Deus falou para ele assim, e o anjo dá uma visão clara para Cornélio. É lindo. Ele dá exatamente: olha, você vai procurar Simão, que é chamado de Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor. Eu fiquei pensando, Cornélio, pensando nesses nomes todos. Simão, que é chamado de Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor, lá em Jope, numa casa à beira do mar. É lá que você tem que mandar as pessoas. Eu fico pensando, Cornélio, olhando e falando assim: eu vou procurar um judeu. Ele não era judeu. Eu vou procurar falar com um judeu em outra cidade. Ele estava em Cesareia, não é tão longe, mas também não é tão perto. E eu vou falar com um estranho, que eu não sei quem é. Ele podia, irmãos, ter feito uma lista de coisas e obstáculos. Mas não, ele não foi. Quando a gente vai a Jope, quando na viagem para Israel nós passamos pela cidade de Jope, a gente passa nessa cidade, nessa casa, Simão o Curtidor. Tem uma inscrição aqui: a casa de Simão o Curtidor. É bem pertinho do mar mesmo, até engraçado, porque é uma caminhadinha assim, já está no mar. É uma cidade bem histórica, a cidade de Jope, tem muitos lugares preservados. E essa casa está preservada ali. Mas Cornélio podia ter pensado assim: não vou, não tem sentido. Podia ter visto obstáculos. Mas o anjo deu uma visão clara, direcionada, porque ela era uma resposta às orações, à bondade, às esmolas que estavam diante de Deus. Cornélio, esse homem justo, tinha uma causa justa. Por isso que Deus já falou desde o começo aqui, essa causa justa. Ele era um homem justo, ele pôde se apresentar diante de Deus, e Deus ouviu a oração dele, porque ele era um homem temente e tinha uma causa justa. Ele realmente queria conhecer o Deus verdadeiro e servi-lo. Ele não era uma pessoa que cuidava só da sua vida. Quando a Bíblia destaca que ele era um homem que dava esmola, ele destaca que era uma pessoa que se preocupava com as pessoas que estão ao seu redor. Ele se preocupava com a vida das pessoas que estavam ao redor dele.
Se ele era um centurião, ele era alguém que tinha um pouco mais de dinheiro, ele podia ter vivido só a vida dele no bem bom, irmãos. Podia ter decidido ter uma vida boa só, mas não, ele fazia mais do que isso. Ele estava se destacando, porque ele dividia a sua riqueza, aquilo que ele tinha. Ele estava ajudando as pessoas ao seu redor. Ele servia a sua comunidade, não somente a ele. Então, primeira coisa que Deus quer falar conosco aqui. Algumas pessoas querem receber respostas de Deus sem ter orado e, pior, por razões simplesmente egoístas. O reino de Deus é este lugar maravilhoso que nós temos a oportunidade de nos apresentar diante de Deus e levar as nossas orações, os nossos pedidos. Mas hoje eu quero desafiar você a pensar se os seus pedidos não são egoístas. Eu tenho uma certa dificuldade em algumas orações. Às vezes eu estou precisando de alguma coisa que eu olho e falo, mas Deus, eu sei fazer. Eu lembro de outro país, eu lembro da pobreza e falo, eu posso pedir isso? Isso realmente acrescenta na minha vida? Eu tenho muita dificuldade com isso. O Espírito Santo tem que me tratar. Ora Miriam, ora aí, é para orar, que eu quase não consigo orar em algumas coisas que eu acho, será mesmo que eu não estou sendo egoísta? Com esses pensamentos tão materialistas? Mas você deve orar e pensar hoje. Mas se você é alguém que tem diante de Deus as suas ofertas e abençoa outras pessoas, você pode orar. Porque o problema é se você é a pessoa que nunca abençoa ninguém. Se você nunca abençoa as pessoas, nunca abençoa a igreja, não abençoa a sua comunidade e vive olhando só para o seu umbigo, talvez Deus não vá te visitar nessa noite, na sua oração, porque é uma oração egoísta. E não é uma causa justa. Deus está falando de causa justa conosco desde ontem. A sua causa é justa? Pelo que você está orando, realmente é uma causa justa? Eu já falei para os irmãos aqui que uma vez a minha pastora do ITQ estava orando com uma pessoa. Ela falava, pastora, me ajuda aqui em oração, me cobre em oração. E ela falava e não dizia o que era. A pastora um dia ficou incomodada, aquilo orava, incomodava. Irmã, me explica aí, pelo que exatamente eu estou orando? Porque tem alguma coisa errada aqui. Ela, então, pastora, eu estou orando para o meu marido morrer, porque eu realmente preciso me casar com outra pessoa. Era essa a causa dela. O marido morrer, para ela casar de novo, já que ela não podia se divorciar dele. Era só isso. Era uma coisa básica. Orar para Deus matar o marido. Só isso. Um dia um pastor fez uma campanha na igreja, pastor de Minas Gerais. Todas as irmãs que querem que o marido morra, irmãos, é verdade isso, tá bom? É verdade. Todas as irmãs que já pensaram que querem que o marido morra e que quer que o marido morra, vem no culto de terça-feira, 3 horas da tarde. Irmãos, lotou a igreja de irmã que queria que o marido morresse. Os irmãos não têm noção. Não tem noção. E é verdade essa história, viu? Não é causa não é causa, não é verdade. E aí o pastor falou assim, então vocês queriam que o marido morresse, ó. Lascou a mulherada lá. Mas era só isso que ela queria, orar para o marido morrer. Então, e a pastora incomodada, tem alguma coisa errada com esse pedido de oração. Não estou sentindo paz orando por isso. Parece uma brincadeira, mas tem gente louca por aí que faz esse tipo de oração, que acha que é certo. Eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo e acho que essa é uma solução, né? Solução para ela, né? Então, as suas orações serão respondidas por Deus. A sua causa é justa? A sua causa é justa? O que Deus nos levantou hoje para orar pelo Brasil e falar sobre a causa, se a causa é justa, ele estava relacionado a nós, queridos. Nós merecemos um país melhor. Foi isso que Deus quis falar conosco quando oramos pelo Brasil. Essa causa é justa? Vocês merecem esse país melhor? Vocês são pessoas que merecem um Brasil justo? Vocês praticam a justiça? Foi isso que Deus falou para nós hoje, para nós pensarmos sobre isso. Já relacionado a isso, Cornélio era esse homem. Ele podia chegar diante de Deus e apresentar as suas orações, porque eram causas justas. E Deus ouvia as orações dele, porque ele não orava só por ele, ele não cuidava só, não queria só para ele. Ele tinha um trabalho com a comunidade e era uma pessoa que servia.
Que tipo de oração você tem feito? Que vai só te beneficiar? Quais são os objetivos da sua oração? É uma vitória que beneficia apenas você ou o corpo? Então nós temos sonhos, né? Cadê os irmãos que fizeram lindos livros de sonhos aí? Nossa, já até desanimei, irmão. Cadê os irmãos que fizeram lindos livros de sonhos aí? Ah, levantaram umas mãozinhas aí. Nós temos sonhos, irmãos. E ó, de verdade, irmãos, eu tenho sonho de ir pra Disney e não vai dar para levar vocês, irmãos. Desculpa. Não tá no meu livro que eu vou levar vocês. É bem egoísta esse meu sonho. Mas ele tá na lista lá. Quem sabe Deus me dá ele, né? Mas eu sei que é um sonho egoísta. Não dá para levar todo mundo. Nós temos sonhos assim, né? E normal termos esses sonhos. Mas é um âmbito maior. Você só se preocupa com você. Eu quero dizer que se você tem uma célula e você não se preocupa com o andamento da sua célula, você faz parte da célula, o seu líder de célula está lá com problema, com dificuldade, e você não auxilia, você é essa pessoa egoísta que só pensa em você. Ah, não é problema meu, é do líder. Ah, eu não sou diácono, não é problema meu. Ah, eu não sou professor, não é problema meu. Ah, eu não sou cantor, eu não sou... Não, você é o quê então, irmão? Assistente de culto. Não tem esse cargo aqui na igreja. Não tem, tem discípulo aqui, amém? Temos discípulos aqui que servem a Deus. Então, nós falamos às vezes, as pessoas estão achando que essa vida somente vivendo ela desse jeito está certo. Cornélio se preocupava. E Deus ouviu a oração de Cornélio porque ele se preocupava além dele, com as outras pessoas. Uma coisa importante, queridos, não confunda se preocupar com as outras pessoas com saber da vida das outras pessoas e fofocar sobre a vida das outras pessoas, tá bom? Se preocupar com a vida das outras pessoas não é saber, né? Vai que os irmãos entendem errado aqui. E fofocar sobre a vida das outras pessoas é se preocupar com o bem-estar da sua comunidade e pensar nisso. Quando nós falamos que vamos orar pelo Brasil, nós estamos pensando sim no Brasil inteiro. Estamos orando não só porque o Jardim Peri vai ser melhor, mas para uma nação. Eu tenho que ter no meu coração esse tipo de oração que vai além. Cornélio era essa pessoa. E olha só, sabendo da importância da visão que Cornélio teve, ele chamou pessoas na casa dele para procurar Pedro, né? Que pudessem ser ajudadoras. Ele faz questão de falar que escolheu 2 ajudantes e um soldado piedoso como ele. Ele não dividiu aquela visão com qualquer pessoa. Importante eu e você entendermos isso. Com quem você tem dividido seus sonhos? Com quem você tem dividido os seus projetos? Quem faz parte da sua vida? Quais são as suas companhias? Com quem você tem andado? Que tipo de pessoa está ao seu redor? Cornélio sabia a importância de escolher as pessoas. Ele não mandou qualquer pessoa lá. Porque, irmãos, eu e você não entendemos o que é essa época nós colocamos lá no grupo uma série para você assistir de Jesus, para você ter uma noção de como era a época de Jesus. A gente não entende o que é isso, mas os gentios e os judeus eram muito separados mesmo, e a confusão seria grande se essa notícia se espalhasse. Cornélio escolheu pessoas específicas para ajudá-lo. Fala para o seu irmão, não ande com qualquer pessoa que pode matar os seus sonhos. Como diz nosso bispo, ande com amigos parteiros, que vão fazer os seus sonhos nascerem. Não amigos coveiros, que vão enterrar os seus sonhos. Ande com amigos parteiros, que vão te animar, que vão fazer você acreditar naquilo e prosperar no seu sonho. Cornélio escolheu pessoas para visitarem Pedro, pessoas importantes que fossem até Pedro. Então agora, nós vamos ler o que aconteceu com Pedro. E olha só, enquanto Cornélio estava ali recebendo uma visão, Deus já estava trabalhando do outro lado com Pedro. Nós falamos aqui que essa semana nós queremos que o Senhor nos dê essa experiência sobrenatural de sermos como Cornélio ou Pedro, ou seja, aquele que é abençoado ou o abençoador, que no caso foi Pedro.
Então vamos ler agora, a partir do versículo que você colocou. Quem está lá em cima? Quem está lá em cima que não está mais lá em cima? Alguém estava lá. E agora eu não lembro até qual versículo que ela leu, é do próximo. 9, eu acho. Acho que parou no 9. Paramos no 9? Porque aqui eu tenho a lista, mas eu não tenho os números, então eu não sei onde é. E no dia seguinte, pode 9 de novo. Pode voltar no 9, por favor. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, então o que aconteceu? O anjo apareceu para Cornélio, Cornélio encontrou os bons amigos que o ajudaram nessa situação e levou eles. Então eles estavam viajando até a cidade de Jope, mais ou menos, pelo jeito, quase um dia de viagem. E então no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Olha só o que Pedro sonhou. Uma visão, né? Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas. Próximo. Contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram, e ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Então, enquanto Deus trabalhou, por isso eu queria que você entendesse essa história maravilhosa que é a história de Cornélio e Pedro. Deus estava movimentando do outro lado a situação para que a oração de Cornélio fosse atendida. Deus foi lá e movimentou, deu uma visão a Pedro, porque senão, irmãos, Pedro não ia receber aqueles homens, porque ele não ia falar com os gentios. Eles não estavam apresentando Jesus para ninguém mais além dos judeus. Eles ainda estavam pregando apenas para os judeus. Quando fala aqui dos animais imundos, é porque existem alguns animais que eles não comem. Eles até hoje não comem, eles consideram esses animais imundos. E eles consideravam os gentios essa raça imunda, separada, que não era de Deus. E Deus ali então está quebrando um paradigma muito importante. Muito importante. A igreja só chegou aqui, e nós somos os gentios que foram alcançados pelo Evangelho, amém? Porque esse dia aconteceu. Esse dia em que Deus quebrou e rompeu. Pedro, já era, Pedro. Jesus veio para todos. Os seus não o quiseram e agora ele está disponível para todos. Os judeus o rejeitaram e ele agora alcança os gentios. Hoje podemos todos ser chamados de filhos de Abraão. Por isso que Deus disse para Abraão: olha as estrelas do céu, olha as areias do mar. Esses serão os seus filhos, porque não são só os judeus, são todos aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, são os filhos de Abraão, da promessa. Então, essa multidão, nós estávamos incluídos. Deus sempre nos quis incluídos nisso. Bom saber, queridos, quando Deus escolheu Israel como nação santa, Deus não falou assim: eu vou pegar o chuchuzinho, quem estava aqui ontem sabe o que é isso? Vou pegar o chuchuzinho de Israel e guardar ele para mim e pronto. Não, Deus queria o quê? O chuchuzinho de Israel, o queridinho aqui do papai. Só que vocês vão ser um exemplo. As nações vão desejar conhecer a Deus através de você. Deus sempre quis alcançar as nações, queridos. Deus nunca quis só o povo de Israel. Deus queria alcançar as nações através de Israel. Só que não deu certo. Israel prevaricou, Israel pecou, Israel abandonou. Deu nada certo. Deus já tinha um plano maior, que era Jesus.
para a salvação de todos nós. Mas nesse momento do Evangelho, nessa época de Atos, eles não estavam pregando para os gentios, somente para os judeus. Deus precisou quebrar um paradigma e uma coisa que estava firmada na cabeça de Pedro, e só poderia acontecer isso com um movimento sobrenatural. E Deus fez isso. A oração de Cornélio, um homem justo, moveu os céus e se rompeu, queridos, uma lei que para eles era uma lei, era uma lei, era uma lei. Não era mais agora. Deus falou que não. Deus falou que não faz acepção de pessoas, e Pedro deveria receber Cornélio e apresentar Jesus para ele. Então foi um momento espiritual muito importante. Nós estamos aqui porque houve esse rompimento para que os gentios fossem incluídos na salvação. Tudo porque um homem justo, temente a Deus, que orava e tinha diante de Deus as suas ofertas, as suas esmolas, achou graça diante do Senhor. Que eu e você possamos chegar nesse nível de oração, amém? Nesse nível de intimidade com Deus, mover os céus para que o sobrenatural aconteça. Muitas vezes nós não vemos isso acontecendo, mas eu quero dizer para você que aquele emprego que você achou impossível, que de repente você conseguiu, de alguma maneira Deus agiu. Essa semana meu marido estava me contando o testemunho de uma pessoa que não é cristã, presta atenção, não é cristã. Ele ia ser atropelado e Deus não deixou ele ser atropelado. Ele parou o carro ali naquela ruazinha perto da Caixa Econômica ali, que é bem estreitinha. Ele ia abrir a porta do carro e ali o pessoal passa meio... Bateu um cara na porta e falou assim: me dá umas mexericas. Ele tinha mexerica no carro. Só que ele tem um carro filmado. Ele falou, o cara não podia ter visto a mexerica, não tinha como ele ver a mexerica. Mas o cara falou assim: me dá umas mexericas para mim. Ele pegou e foi pegar as mexericas. No que ele foi pegar as mexericas, passou um carro. E assim, ele falou que ele olhou, não viu mais o cara desapareceu. Ou ele falou, o cara foi atropelado, porque o cara estava na porta. E ele falou assim, se eu tivesse, ele chorou pro Hermes, se eu tivesse aberto a porta, o cara tinha levado a minha perna e a porta. E cadê o cara da mexerica? Não sei, desapareceu o cara da mexerica. E ele chorou e falou assim, Everson, o homem sumiu. O homem sumiu, e como o homem sabia que eu tinha mexerica dentro do meu carro? Chorando, ele percebeu que Deus livrou ele. E o homem da mexerica devia ser um anjo, que foi lá para falar para ele, olha a mexerica, para ele desviar a atenção, porque foi o segundo suficiente para ele não ser atropelado. Então, queridos, tem coisas que nós vemos, mas tem coisas que nós não vemos. Mas Deus, no sobrenatural, tem agido de maneira maravilhosa para que você hoje esteja aqui, para que você hoje tenha sido preservado, para que você tenha conhecido Jesus. Deus já movimentou os céus para que isso aconteça. Foi isso que ele fez com Cornélio. Eu quero abrir os seus olhos para entender a grandeza do plano de Deus sobre a sua vida. Onde você estaria, mas onde você está aqui sentado, protegido, guardado pela palavra de Deus, porque o Senhor providenciou essas coisas. No céu houve um movimento no mundo espiritual para te alcançar, para te abençoar, como houve com Cornélio. Aqui está escrito, está descrito na Bíblia esse milagre, uma visão lá em Cesareia, uma visão lá em Jope, para que o movimento acontecesse. Mas eu quero dizer para você que todos os dias, aleluia, o Deus que não dorme, que trabalha enquanto eu e você dormimos, esse Deus trabalha para que eu e você sejamos guardados. Você pode aplaudir o Senhor, agradecer a Ele, porque Ele tem te guardado, tem te livrado, tem te abençoado. Você tem sido vida bênção. Nós sobrevivemos à pandemia, prova o Senhor. Ele nos deu graça para estarmos aqui. Olha que coisa maravilhosa. Você não viu, não está escrito em nenhum livro, mas no céu, aleluia, no céu nós vamos conhecer todos os grandes livramentos de Deus. Amém? E os homens chegaram a Jope. E olha só, enquanto os homens chegaram a Jope, Paulo pergunta assim, não sei o que está acontecendo, mas já que vocês chegaram aqui, me explica. E logo eles conversaram. E Paulo então foi para lá e ele falou assim, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Olha que lindo esse versículo. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, ele disse,
reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos ama, Deus tem um projeto para cada um de nós. Mas a questão é se as suas orações estão sendo recebidas por Deus, se você tem orado com uma causa justa, se você tem se apresentado diante de Deus de maneira correta, porque Ele não faz acepção de pessoas. E naquele dia, eu até anotei aqui, Pedro só pôde ter essa mudança, essa quebra de paradigma, porque ele é um homem de Deus, um homem que ouve a Deus, um homem que pergunta ao Espírito Santo. Não tome uma decisão se você não sabe uma resposta. Pergunte primeiro ao Senhor, a Deus que sabe todas as coisas. Seja você quem pergunta ao Senhor. Cada passo. Ontem na pregação a pastora também falou, Moisés falou, não sei desse negócio, mas eu vou perguntar para Deus. Que tal você parar de achar que sabe tudo? Diga para o seu irmão, você conhece dele, de boa, né? Irmão, para de achar que sabe tudo, irmão. Irmão, cai na real. A gente não sabe tudo. E tudo bem. E tudo bem. Que pessoa chata que nós ia ser se soubesse tudo, né? Que pessoa chata. As minhas filhas não podem dizer isso porque elas acham que eu sei tudo. A cara delas. Né, Gabi? A cara dela. Que pessoa chata que a gente seria se soubesse tudo, né? Eu tinha um amigo assim, irmãos, era difícil de conversar com ele. No dia eu falei assim, nossa, hoje de manhã, 5 horas da manhã, estava tão gelado, essa hora fica tão gelado. Ele, você sabe por quê? Aí pronto, irmão. Aí ele começou a falar. Porque nessa hora, o não sei o que, do orvalho, não sei o que, ficou 2 horas me explicando porque aquela hora, 5 horas da manhã, ficava gelado. Eu, tá bom. Tá bom, então, agora eu já sei, também nem sei, nem decorei. Mas tem uma história, tá certo? Fisicamente, tudo tá certo, mas é aquela pessoa que sabe tudo. Ele era essa pessoa. Então, eu nem falava nada, se eu não quisesse estender a conversa. Mas olha só, Pedro se deixou levar pelo Espírito Santo, Pedro se deixou convencer pelo Espírito Santo, Pedro era movido pelo Espírito Santo, Pedro ouvia o Espírito Santo, Pedro não tomava decisões sem o Espírito Santo, e Pedro fazia o que o Espírito Santo mandava. Agora vamos lá comigo. Fala seu nome, Miriam. Cadê seu nome? Se move pelo Espírito Santo. Miriam, cadê? Obedece ao Espírito Santo. Miriam. Ouve o Espírito Santo. Diga assim, Miriam. Pergunta ao Espírito Santo. É isso mesmo? Ou agora o Espírito Santo está ao seu lado e olhou para você e falou assim, eu não estou sabendo disso não. Você normalmente não me pergunta nada, você faz tudo da sua cabeça, você nunca quer saber minha opinião. Eu acho que tem gente que o Espírito Santo sentou do lado e cruzou o braço e falou assim, é de mim que você está falando? Tem certeza que é de mim que você está falando? Você fala mesmo comigo, você conversa mesmo comigo, você me ouve mesmo? Olha o puxão de orelha do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Pedro só pode ser uma bênção na vida de outra pessoa porque ele ouviu a voz do Espírito Santo. Hoje a gente estava na aula da capacitação e a Monique contou o testemunho um dia que ela entrou no ônibus e Deus falou assim, senta do lado daquela pessoa. E ela tipo assim, ela queria sentar na janela, dormir, ficar babando assim. Mas daí Deus falou assim, senta do lado da mulher. Eu não queria sentar. Senta lá, porque naquele momento Deus precisava usá-la para abençoar aquela pessoa. Só foi possível aquela pessoa ser abençoada porque a Monique foi como Pedro, uma pessoa que ouviu o Espírito Santo. Então tem o abençoado que faz a oração, que pode chegar diante de Deus com justiça para orar, e tem aquele abençoador que quem ouve o Espírito Santo. Que essa semana nós tenhamos experiências sobrenaturais com Deus. Ou que você seja abençoado, ou que você seja o abençoador. Mas que possamos ser como Pedro, aquele que ouve a voz do Espírito Santo, que até quebra paradigmas, faz coisas que não faria. Sozinho Pedro não faria aquilo. Sozinha a Monique não ia conversar com aquela mulher no ônibus, porque ela ia dormir no ônibus, certeza. Sozinha ela não ia fazer isso. Ia, né, Monique? Ia, né? Não ia. Sozinha ela não ia. Mas o Espírito Santo moveu para aquele lugar. Então eu e você precisamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. E depois de tudo isso, Pedro falou assim, tem que ir lá nessa casa de Cornélio, falou de Jesus, apresentou Jesus.
Mas o mais interessante, quando Pedro chegou lá, queridos, Cornélio era uma pessoa maravilhosa. Tinha um monte de gente lá na casa de Cornélio. Eu falo assim que Cornélio, antes de receber Jesus, abriu uma célula. Antes de receber Jesus, Cornélio já abriu uma célula. Ele falou, olha, o que Deus vai fazer, eu não sei, mas é de Deus. Eu tive uma visão. Ele era uma pessoa de crédito, ele era uma pessoa confiável. Ele chamou gente para ir para a casa dele, gente temente a Deus, porque ele tinha uma boa nova para compartilhar. Aleluia! Ele não imaginava, mas ele creu. Ele creu. Ele agiu pelo Espírito Santo. Ele creu. Ele creu. Encheu a casa dele e falou, vamos esperar Pedro, porque quando Pedro chegar, ele vai nos revelar as boas novas. E a Bíblia conta que Pedro anunciou Jesus. E enquanto ele terminava de apresentar o Cristo, todos eles foram cheios do Espírito Santo e foram batizados. Aleluia! E Pedro fala, como não vamos negar, como negaremos água a esses homens que já foram batizados pelo Espírito Santo? Eles foram batizados pelo Espírito Santo antes de ser batizados nas águas. Você viu que Deus fez movimento, mudou a ordem das coisas? Deus é esse Deus de movimento. Deus não é esse Deus não, Deus se movimenta, queridos. Deus se movimenta, Deus se movimentou. Cornélio já tinha uma célula antes de receber Jesus. Cornélio já foi batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. E tudo bem, não tem problema. É um movimento de Deus que eu e você precisamos estar envolvidos para viver. O problema é quando a gente é tão sistemático que não consegue. A minha célula começa aqui, a minha célula tem essa cadeira, que a minha cadeira, e não muda nada na célula, porque eu sou sistemático, as coisas têm que ser assim. Vamos viver no movimento do Espírito Santo? Vamos mudar as coisas se forem necessárias? Vamos ouvir a voz do Espírito Santo para que se tudo movimente? Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Queridos, foi tão sério isso que aconteceu naquele dia, que no capítulo 11 de Atos, você vai ler, já leu, né? Já leu no capítulo 11 de Atos. Você vai ver que Pedro teve que se explicar, porque isso deu um reboliço. Foi um reboliço que aconteceu. E Pedro teve que se apresentar perante a igreja. Ele fala, gente, eu não fiz nada, foi o Espírito Santo que fez tudo. Eu só fui lá e apresentei Jesus. O que vocês queriam que eu fizesse? Os homens já estavam lá recebendo o Espírito Santo, já estavam sendo batizados. Eu só fui lá e batizei eles na água, não tinha mais o que fazer. E aí no capítulo 11 ele explica para todo mundo, não temos o que fazer, Deus escolheu eles também, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus nos escolheu, eu e você estamos aqui porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele nos escolheu. Foi algo muito importante que aconteceu naquele dia, porque um homem orou, um homem temente a Deus orou, e tinha uma causa justa perante o Senhor, e um outro homem de Deus ouviu a voz do Espírito Santo. Quero que você feche seus olhos agora, e nessa história tão poderosa, você entenda que você pode ser um agente de mudanças aonde você está. Como nós cantamos aqui no aniversário da igreja, Martinho Lutero há 500 anos protestou contra a igreja católica e voltamos às raízes da igreja primitiva, porque um homem entendeu que alguma coisa estava errada e seguiu a voz do Espírito Santo. Outros homens entregaram as suas vidas e foram martirizados, e nós estamos aqui porque eles decidiram ouvir a voz do Espírito Santo. A palavra do Espírito Santo para nós hoje: vocês querem ouvir a minha voz essa semana? Vocês querem obedecer a minha voz essa semana? Vocês querem ser um agente de mudança, de transformação na vida de pessoas essa semana? Ou vocês vão de novo continuar pensando só no seu carro, na sua casa, na sua viagem, nos seus bens? Você quer ouvir a voz do Espírito Santo e ser um agente de mudança, um agente transformador?
É a pergunta, eu vou ficar perguntando para você até que você consiga responder para o Espírito Santo. Você quer ser essa semana essa pessoa? Você vai ouvir a voz do Espírito Santo ou vai continuar apenas pensando nos bens materiais e na vida dessa terra? Você vai ouvir a voz do Espírito Santo e atender o seu chamado? O avivamento do Espírito Santo que nós vivemos hoje começou lá na Rua Azusa, porque um pastor que era naquela época um negro, que não era bem visto, que no lugar onde ele estava não tinha possibilidade de crescimento, mas ele não se importou. Eu tenho um chamado, eu preciso me movimentar no Espírito Santo e nós vamos fazer o que o Espírito Santo mandar. Porque ele decidiu obedecer a voz do Espírito Santo, o avivamento chegou aqui no Brasil. Pergunto de novo, o Espírito Santo pergunta de novo para você, e ele vai ficar aqui perguntando até você responder. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo essa semana? Você vai obedecer o Espírito Santo essa semana? Você vai fazer aquilo que o Espírito Santo quer que você faça, que você está escondendo e dizendo não faz bastante tempo? Você vai atender o chamado do Espírito Santo? Ou você vai continuar acreditando que a sua vida é uma vida apenas para comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma faculdade? Irmãos, todo mundo quer isso, a gente quer, mas a nossa função de vida não é essa. Que vida pequena é essa? Aí depois que eu compro um carro, compro a casa e faço faculdade, o que eu faço? Eu me mato, porque daí acabou, né? Se eu só tiver uma vida para fazer isso. Se eu só tiver uma vida para ter uma casa, um carro, uma faculdade, fazer umas viagens, minha vida acabou? Eu fico sem resposta, fico sem vontade. E é isso que está acontecendo às pessoas. A vida delas está acabando, porque elas conquistaram os bens materiais e acharam que isso era o suficiente. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo essa noite? Você vai ouvir a voz do Espírito Santo?